A noite estava fria naquela terça-feira de novembro, e as ruas do bairro antigo pareciam mais desertas do que o normal. O vento soprava entre os prédios abandonados, carregando folhas secas e papéis velhos que dançavam no ar antes de pousar no asfalto rachado. Era o tipo de noite em que as pessoas sensatas ficavam em casa, trancadas atrás de suas portas, ignorando os ruídos que vinham da escuridão. Mas Marina não tinha esse luxo. Há 3 anos ela trabalhava como enfermeira voluntária nas ruas, percorrendo os becos e esquinas onde os esquecidos da cidade se amontoavam em busca de calor e segurança. Carregava sua mochila gasta, repleta de curativos, remédios básicos, cobertores finos e alguns sanduíches que ela mesma preparava. Seus colegas da clínica onde trabalhava durante o dia achavam que ela era louca. "Você vai acabar assaltada", diziam. Ou pior. Mas Marina não conseguia dormir sabendo que havia pessoas ali fora, pessoas que ninguém mais queria ver, pessoas que precisavam de ajuda. Ela virou na Rua dos Comerciantes, uma via estreita ladeada por lojas fechadas há anos, suas vitrines cobertas por tábuas de madeira grafitadas. A luz dos postes piscava intermitentemente, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Marina apertou o casaco contra o corpo e continuou andando, seus passos ecoando no silêncio. Foi então que ela ouviu. Um homem estava caído na calçada, próximo à entrada de um antigo teatro abandonado. Vestia um terno escuro que, mesmo na penumbra, parecia caro demais para aquele lugar. Os sapatos eram de couro polido, completamente distantes do cenário de decadência ao redor. Marina correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. O homem estava pálido, a respiração fraca e irregular. Uma mancha escura se espalhava pelo lado esquerdo do terno, próximo às costelas. Sangue. Marina não hesitou. Abriu a mochila e começou a avaliar os ferimentos. O homem tinha sido baleado, isso era óbvio. A bala havia entrado pelo lado esquerdo, provavelmente perfurando órgãos importantes. Ele precisava de um hospital, cirurgia imediata, transfusão de sangue. Mas quando Marina pegou seu celular para chamar uma ambulância, a mão do homem agarrou seu pulso com uma força surpreendente. Os olhos dele se abriram. Eram olhos escuros, quase negros, cheios de uma intensidade que fez Marina estremecer. "Não", ele sussurrou, sua voz rouca mas firme. "Nada de hospitais. Nada de polícia." Marina puxou o braço, mas ele não soltou. "Você vai morrer se não receber ajuda adequada", ela disse, tentando manter a voz calma. "Eu sou apenas uma enfermeira. Não posso fazer cirurgia na calçada." "Então me deixe morrer", ele respondeu, fechando os olhos novamente. "Mas não chame ninguém." Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém surgisse para ajudá-la a decidir. Mas a rua estava vazia. Apenas ela, o homem ferido e a noite que parecia engoli-los. Marina sabia que deveria chamar a ambulância de qualquer jeito. Era o protocolo. Era a lei. Mas algo na expressão daquele homem, no desespero contido em sua voz, a fez hesitar. Foi quando ela viu a chave. Estava saindo do bolso do paletó dele, presa a um chaveiro de prata gravado com iniciais que ela não conseguiu ler na escuridão. Mas não era uma chave comum. Era grande, antiga, do tipo que abre fechaduras pesadas de portas antigas. E estava amarrada a um pequeno pedaço de papel dobrado. Marina não sabia por que aquilo chamou sua atenção. Talvez fosse o instinto, aquela voz interior que às vezes nos guia em momentos de incerteza. Ela pegou a chave cuidadosamente, tentando não chamar a atenção do homem, e desdobrou o papel. À luz fraca do poste, conseguiu ler o endereço rabiscado à mão, Rua das Acácias 742, Porão. O homem voltou a abrir os olhos e viu a chave na mão dela. Por um momento, algo parecido com pânico passou por seu rosto. Você pegou a chave", ele disse, sua voz mais fraca agora. "Por favor, é importante, mais importante que minha vida." Marina franziu a testa. "O que há nesse endereço?" Ele tentou falar, mas uma onda de dor o atravessou. Sangue escorria pelo canto de sua boca. "Crianças", ele finalmente conseguiu sussurrar. "Tem crianças lá. Tranquei elas, para proteger. Ninguém mais sabe. Se eu morrer, elas morrem também." O coração de Marina disparou. Crianças? Trancadas em algum porão? Aquilo soava como mentira, como o tipo de história desesperada que alguém inventaria para ganhar simpatia. Mas e se fosse verdade? E se houvesse realmente crianças em perigo? "Quantas crianças?", ela perguntou, sua voz tensa. 3, ele respondeu, tossindo sangue. "Por favor, vá até lá. Salve elas primeiro. Depois pode me entregar para quem quiser."
Marina olhou para a chave, depois para o homem, depois para a rua vazia. Todas as suas escolhas pareciam erradas. Se ela fosse até aquele endereço, poderia estar caindo em uma armadilha. Se ficasse ali com ele, as supostas crianças poderiam morrer. Se chamasse a polícia, não havia garantia de que eles acreditariam na história ou agiriam a tempo. Ela tomou uma decisão. Rapidamente, ela fez o melhor curativo que podia nas circunstâncias, usando todo o material absorvente que tinha na mochila para estancar o sangramento. Depois, arrastou o homem para dentro da entrada do teatro abandonado, onde ele ficaria menos exposto. Ele era pesado, e Marina teve que usar toda a sua força para movê-lo. O homem gemeu de dor, mas não protestou. Vou verificar o endereço, ela disse, guardando a chave no bolso. Se você estiver mentindo, vou chamar a polícia imediatamente. Entendeu? Ele assentiu fracamente. Apartamento, está em meu nome falso. Giovanni Rossi. Mas não é meu, é de um amigo. Um amigo que morreu tentando salvar essas crianças. Marina não esperou por mais explicações. Correu pelas ruas, guiada pelo GPS do celular. A Rua das Acácias ficava a 15 minutos dali, em uma área residencial decadente. O número 742 era um prédio de 3 andares, com a fachada descascada e janelas escuras. Parecia abandonado como todos os outros ao redor. A porta principal estava trancada, mas a chave funcionou perfeitamente. Marina entrou, sendo recebida por um cheiro de mofo e abandono. Não havia luz, e ela teve que usar a lanterna do celular para iluminar o caminho. Encontrou uma escada que descia ao porão, e seu coração começou a bater ainda mais rápido. E se aquilo fosse uma armadilha? E se houvesse alguém esperando por ela lá embaixo? Mas ela continuou descendo. Porque se houvesse mesmo crianças ali, cada segundo contava. O porão era escuro e úmido. A lanterna do celular iluminou caixas velhas, móveis quebrados e teias de aranha. E então ela ouviu. Um som abafado, como um choro contido. Vinha de trás de uma porta de metal no fundo do porão. Marina correu até lá. Havia um cadeado pesado, e a chave se encaixou perfeitamente. Quando ela abriu a porta, encontrou 3 crianças encolhidas em um canto. 2 meninas e um menino, com idades entre 5 e 10 anos. Estavam sujos, assustados, mas vivos. Está tudo bem, Marina disse, entrando devagar com as mãos levantadas. Vim buscar vocês. Vão ficar bem agora. A mais velha, uma menina de olhos azuis arregalados, começou a chorar. O homem bom, ele disse que voltaria. Mas faz muito tempo. Temos fome. Marina sentiu um nó na garganta. Havia água e alguns pacotes de biscoitos no cômodo, mas nada mais. Vou levar vocês para um lugar seguro, ela prometeu. Conseguem andar? As crianças assentiram e se levantaram, segurando as mãos umas das outras. Marina as guiou para fora do porão, pelo prédio e até a rua. Só então ela pegou o celular e ligou para a polícia, relatando que havia encontrado 3 crianças em situação de abandono e que precisava de assistência imediata. Enquanto esperava, ela perguntou às crianças o que havia acontecido. A história que elas contaram era fragmentada e confusa, mas aos poucos Marina conseguiu juntar as peças. As crianças haviam sido sequestradas semanas atrás de diferentes partes da cidade. Seus sequestradores planejavam vendê-las para uma rede de tráfico humano que operava na região. Mas algo deu errado. Houve uma briga interna entre os criminosos, e um homem, alguém que elas chamavam de o Homem Bom, as tinha escondido ali para protegê-las dos outros. Ele disse que ia buscar ajuda, contou o menino, o mais novo dos 3. Mas os homens maus o encontraram. Ouvimos barulhos de briga lá em cima, depois tiros. Depois ficou tudo quieto. Marina sentiu um calafrio. O homem que ela havia encontrado na calçada, aquele homem de terno caro baleado, seria ele o homem bom que as crianças mencionavam? Ou seria um dos sequestradores tentando enganá-la? A polícia chegou rapidamente, junto com uma equipe de assistência social. Marina entregou as crianças aos cuidados deles e explicou onde as havia encontrado. Um dos policiais, um homem de meia idade com expressão cansada, a olhou com suspeita. Como você sabia que elas estavam lá? Ele perguntou. Marina hesitou. Contar sobre o homem ferido significaria envolvê-lo, e ele havia implorado para que ela não chamasse a polícia. Mas ela não podia mentir. Encontrei um homem ferido na Rua dos Comerciantes, ela finalmente disse. Ele me deu uma chave e disse que havia crianças trancadas aqui. Vim verificar. O policial franziu a testa. Um homem ferido? Onde ele está agora?
no teatro abandonado da Rua dos Comerciantes. Ele foi baleado e precisa de atendimento médico urgente. Imediatamente, o policial chamou reforços e uma ambulância. Marina os guiou até o local, seu coração apertado de preocupação. O que ela havia feito? Havia condenado aquele homem? Ou havia salvado mais vidas do que imaginava? Quando chegaram ao teatro abandonado, encontraram o homem ainda onde Marina o havia deixado, inconsciente mas ainda respirando. Os paramédicos o colocaram em uma maca e o levaram às pressas para o hospital. Marina foi junto com 2 policiais que começaram a fazer perguntas que ela não sabia responder. No hospital, enquanto os médicos trabalhavam para salvar a vida do homem, um detetive chamado Torres chegou para interrogá-la. Era um homem alto, de barba grisalha e olhos penetrantes. Ele se sentou ao lado dela na sala de espera e abriu um caderno de anotações. Senhorita Marina, ele começou, sua voz cuidadosa. A senhora fez uma coisa muito corajosa hoje. Mas preciso que me conte tudo, desde o início, sem omitir nenhum detalhe. Marina contou toda a história, desde o momento em que encontrou o homem até quando encontrou as crianças. O detetive ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, ele suspirou e fechou o caderno. O homem que a senhora salvou, ele disse lentamente, se chama Vittorio Castellano. Ele é um dos chefes mais procurados da máfia local. Responsável por extorsão, lavagem de dinheiro, e sim, tráfico humano. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Mas, as crianças, ele disse. As crianças eram dele, Torres continuou. Quer dizer, da operação dele. Mas aparentemente houve uma disputa de poder dentro da organização. Um dos subordinados de Castellano, um homem chamado Marco Benedetti, tentou tomar o controle. Ele roubou as crianças que estavam sendo preparadas para a venda e matou vários homens de Castellano no processo. Marina balançou a cabeça, tentando processar a informação. Então, ele não estava salvando as crianças. Ele estava protegendo sua mercadoria. Na verdade, Torres disse, e havia algo estranho em sua voz, é mais complicado que isso. Segundo nossas investigações, Castellano mudou nos últimos meses. Ele começou a sabotar as próprias operações de tráfico, liberando vítimas secretamente, sabotando vendas. Algo mudou nele. Mas por quê? Torres deu de ombros. Só ele pode responder isso. Se sobreviver. As horas se arrastaram. Marina ficou ali, na sala de espera fria do hospital, incapaz de ir embora. Havia algo naquela situação que a perturbava profundamente, algo que ia além do medo ou do choque. Era como se seu encontro com Vittorio Castellano tivesse aberto uma porta para um mundo que ela não sabia que existia, um mundo de escolhas impossíveis e redenção improvável. Finalmente, depois de 4 horas de cirurgia, um médico saiu e anunciou que Castellano sobreviveria. A bala havia perfurado o fígado e um pulmão, mas eles conseguiram estabilizá-lo. Ele precisaria de semanas de recuperação, mas viveria. O que significava que enfrentaria justiça pelos seus crimes. Marina foi autorizada a ir para casa ao amanhecer. Estava exausta, física e emocionalmente drenada. Mas quando chegou ao seu pequeno apartamento, não conseguiu dormir. Ficou sentada na janela, observando a cidade acordar, pensando em tudo o que havia acontecido. 3 dias depois, ela recebeu uma visita inesperada. O detetive Torres apareceu em sua porta, acompanhado de uma mulher mais jovem que ele apresentou como doutora. Helena Andrade, uma psiquiatra forense. Desculpe incomodá-la, Torres disse, mas Vittorio Castellano pediu para falar com a senhora. Disse que não cooperará com as investigações a menos que possa vê-la. Marina ficou chocada. Por quê? O que ele quer comigo? Não sabemos, a doutora Andrade respondeu. Mas acreditamos que a senhora pode ser importante para entendermos o que aconteceu. Castellano está tendo um tipo de crise existencial. Tem falado sobre culpa, redenção, coisas que não são típicas de criminosos do seu calibre. Marina não queria ir, queria esquecer toda aquela noite, voltar à sua rotina, continuar ajudando as pessoas nas ruas sem se envolver em histórias de máfia e conspirações. Mas havia algo que a puxava de volta, uma curiosidade mórbida ou talvez uma necessidade de entender. Ela concordou. O hospital havia destinado um quarto privado e fortemente vigiado para Castellano. Havia policiais na porta, câmeras por todos os lados, e ele estava algemado à cama. Quando Marina entrou, escoltada por Torres e Andrade, encontrou acordado, olhando pela janela. Ele se virou e seus olhos se encontraram. Você veio,
ele disse, e havia surpresa genuína em sua voz. Pensei que não viria. Marina puxou uma cadeira e se sentou, mantendo uma distância segura. O detetive disse que você só falaria se me visse. Por quê? Castellano demorou a responder. Seus olhos, aqueles olhos escuros e intensos que ela havia visto na calçada, pareciam carregar o peso do mundo. Por que você me salvou? Ele finalmente disse. Mesmo sem saber quem eu era, mesmo quando eu disse para me deixar morrer, você me salvou. E depois salvou aquelas crianças. Você fez a coisa certa, sem hesitar, sem calcular custos. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Marina respondeu, mas sua voz soou incerta até para ela mesma. Não, Castellano disse, balançando a cabeça. A maioria das pessoas teria fugido. Ou teria chamado a polícia e lavado as mãos. Mas você assumiu o risco. Por crianças que nem conhecia. Por um homem que poderia ser seu inimigo. Ele parou, respirando com dificuldade. Isso me fez lembrar de algo que eu havia esquecido há muito tempo. Que ainda existem pessoas boas no mundo. Marina sentiu um desconforto crescente. Por que você trancou aquelas crianças no porão? Para protegê-las de Marco, ele respondeu imediatamente. Quando descobri o que ele planejava fazer, que ia vendê-las para o exterior sem nenhuma rastreabilidade, soube que não havia volta. Se elas saíssem do país, nunca mais seriam encontradas. Então as escondi. Planejava entregá-las às autoridades anonimamente, mas Marco descobriu. Enviou homens atrás de mim. Por que não entregou-as antes? Marina perguntou, sua voz dura. Por que esperou tanto? Castellano fechou os olhos. Porque sou um covarde, ele admitiu. Sabia que entregar as crianças significaria o fim da minha vida como a conhecia. Marco assumiria o controle, e eu seria caçado por traição. Fiquei planejando, tentando encontrar uma saída que me permitisse salvar as crianças e manter meu império. Mas não existe essa saída. Nunca existiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. A doutora Andrade tomou algumas notas, enquanto Torres observava atentamente. Marina não sabia o que dizer. Parte dela queria sentir compaixão por aquele homem, mas outra parte lembrava que ele era responsável por incontáveis sofrimentos. Há quanto tempo você está no crime organizado? Ela finalmente perguntou. Desde os 16 anos, Castellano respondeu. Meu pai era um dos chefes. Cresci nesse mundo. Aprendi que era matar ou morrer, dominar ou ser dominado. Nunca conheci outra realidade. Mas algo mudou, Marina observou. O detetive disse que você começou a sabotar suas próprias operações. Castellano assentiu devagar. Há 6 meses, resgatei uma garota de um esquema de tráfico. Tinha 12 anos, mesma idade da minha filha teria se ela tivesse vivido. Quando olhei para aquela criança, assustada, ferida, vi minha filha. Vi o que poderia ter acontecido com ela se as circunstâncias fossem diferentes. Sua voz falhou. Minha filha morreu há 5 anos. Leucemia. Passei meses no hospital com ela, vendo-a definhar, incapaz de fazer qualquer coisa. Aprendi o que é ser impotente, o que é ter algo precioso sendo arrancado de você. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas as conteve. E isso fez mudar. Fez-me ver o que eu realmente era, ele respondeu. Um monstro. Um homem que causava às outras pessoas o mesmo sofrimento que eu havia sentido. Como eu podia continuar? Como podia olhar no espelho sabendo que havia criança sofrendo por minha causa? Mas você continuou sendo o chefe da máfia. Torres interveio, sua voz cética. Continuou dando ordens, administrando o crime organizado. Sim, Castellano admitiu. Porque não sabia como sair. E porque parte de mim ainda queria o poder, o controle. Sou um hipócrita, um covarde tentando se redimir fazendo boas ações às escondidas enquanto continuava sendo um criminoso publicamente. Ele olhou para Marina novamente. Mas você me mostrou que existe outro caminho. Mesmo que seja difícil, mesmo que signifique perder tudo. Marina se levantou, sentindo-se subitamente sufocada naquele quarto. Você quer que eu o perdoe? Ela disse, sua voz tensa. Quer que eu diga que você é uma boa pessoa no fundo, que suas escolhas são justificáveis? Não, Castellano respondeu calmamente. Eu sei que não sou uma boa pessoa. Sei que fiz coisas imperdoáveis. Mas quero que você saiba que sua existência, o fato de que ainda existem pessoas como você no mundo, me dá esperança de que talvez haja redenção. Não para mim, talvez. Mas para outros que ainda podem escolher um caminho diferente. Marina saiu do quarto sem dizer mais nada.
Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. O resgate das 3 crianças, a queda de Vittorio Castellano, a guerra interna na máfia local, tudo virou manchete. Marina foi chamada de heroína, embora ela não se sentisse assim. Foi entrevistada por jornalistas, homenageada pela prefeitura, mas nada disso trouxe paz ao seu coração. Ela continuou seu trabalho nas ruas, ajudando os sem-teto e os esquecidos. Mas agora carregava um peso novo, o conhecimento de que o mundo era mais complexo e moralmente ambíguo do que ela imaginava. Havia vilões que amavam suas filhas. Havia monstros que buscavam redenção. Havia escolhas impossíveis e consequências imprevisíveis. 2 semanas depois do incidente, Marina recebeu uma carta. Era de Castellano, escrita à mão, entregue através de seu advogado. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade venceu. A carta era curta. Cara Marina. Decidi cooperar totalmente com as autoridades. Vou testemunhar contra Marco e todos os outros envolvidos no tráfico humano. Sei que isso não apaga meus crimes, mas talvez salve vidas futuras. Também decidi doar todos os meus bens para um fundo destinado a ajudar vítimas de tráfico humano e crianças em situação de risco. É o mínimo que posso fazer. Você me perguntou por que eu a chamei aquele dia. A verdade é que quando você se ajoelhou ao meu lado naquela calçada, quando vi a preocupação genuína em seus olhos ao cuidar de um estranho ferido, lembrei-me do que eu poderia ter sido. Do que ainda poderia ser, talvez, em outra vida. Não espero perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que você mudou algo em mim naquela noite. Mostrou-me que bondade não é fraqueza, que compaixão não é estupidez. Mostrou-me que ainda é possível fazer escolhas certas, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado por me salvar. E obrigado, mais ainda, por salvar aquelas crianças. Com respeito e gratidão eterna. Vittorio. Marina dobrou a carta cuidadosamente e a guardou em uma gaveta. Não sabia como se sentia em relação a Castellano. Raiva? Pena? Esperança? Talvez um pouco de tudo. Nos meses que se seguiram, o testemunho de Castellano ajudou a desmantelar uma das maiores redes de tráfico humano da região. Dezenas de pessoas foram presas, incluindo Marco Benedetti e outros chefes do crime. Mais de 100 vítimas foram resgatadas e receberam assistência. O impacto foi imenso. Castellano foi condenado a 30 anos de prisão, mas sua cooperação reduziu a pena consideravelmente. Marina soube, através do detetive Torres, que ele havia começado a dar palestras na prisão sobre sua vida no crime, tentando dissuadir jovens detentos de seguirem o mesmo caminho. Marina nunca o visitou novamente. Não sentia necessidade. Seu encontro naquela calçada fria havia sido suficiente. Um momento de conexão humana tão breve quanto intenso que mudou ambos para sempre. As 3 crianças que ela havia resgatado foram devolvidas às suas famílias. Marina acompanhou a recuperação delas de longe, através de relatórios da assistência social. Todas estavam recebendo apoio psicológico, segundo os relatórios, estavam se adaptando bem. A mais velha, Sofia, enviou-lhe um desenho alguns meses depois. Era uma figura de uma mulher de branco, com asas de anjo, segurando 3 crianças pelas mãos. No topo, escrito com letras infantis, obrigada por nos salvar. Marina colocou o desenho na parede de seu quarto, onde podia vê-lo todas as manhãs ao acordar. Era um lembrete de por que ela fazia o que fazia, de por que continuava percorrendo as ruas frias da cidade noite após noite. Certa vez, em uma entrevista para um jornal local, perguntaram a Marina se ela não tinha medo de que algo semelhante acontecesse novamente, se ela se arrependia de ter se envolvido naquele caso perigoso. Ela pensou por um longo momento antes de responder. Medo eu sempre tenho, ela disse honestamente. Mas aprendi naquela noite que às vezes precisamos fazer a coisa certa mesmo com medo, mesmo quando não temos todas as informações, mesmo quando as consequências são incertas. Se eu tivesse parado para calcular todos os riscos, se tivesse hesitado mais um minuto, aquelas crianças poderiam ter morrido. Então não me arrependo. Faria tudo de novo. E quanto ao Vittorio Castellano, o jornalista perguntou. Você acredita que ele mudou de verdade? Marina olhou pela janela, para a cidade que se estendia diante dela, cheia de luz e sombra, de bem e mal entrelaçados de maneiras impossíveis de separar completamente. Eu acredito que as pessoas são mais complexas do que gostamos de admitir, ela finalmente respondeu. Que mesmo os monstros podem ter momentos de humanidade, e que mesmo os santos podem ter falhas. Castellano fez coisas terríveis. Nada apaga isso. Mas ele também tomou uma decisão, naquele momento crítico, de proteger aquelas crianças ao invés de salvar a si mesmo.
Isso conta para alguma coisa? Não sei. Mas sei que prefiro viver em um mundo onde acreditamos que as pessoas podem mudar, podem se tornar melhores, do que em um mundo onde condenamos todos para sempre pelos seus piores atos. A entrevista viralizou. Marina recebeu mensagens de todo o país, algumas a apoiando, outras a criticando por ter simpatia por um criminoso. Ela não respondeu a nenhuma. Aprendeu que a verdade raramente é simples, e que fazer a coisa certa raramente traz aplausos universais. 2 anos depois do incidente, Marina estava fazendo sua ronda habitual quando encontrou um jovem caído em um beco, vítima de uma overdose. Enquanto ela trabalhava para salvá-lo, aplicando os primeiros socorros e chamando a ambulância, o rapaz murmurou algo entre dentes. Marina se inclinou para ouvir melhor. Castellano, ele me disse, sempre há outra escolha. Marina parou, surpresa. Você conhece Vittorio Castellano? O rapaz assentiu fracamente. Estava, na mesma prisão, por um tempo. Ele falava, com os jovens, dizia para não cometermos os mesmos erros. Disse que, uma enfermeira lhe mostrou, que bondade é a maior força que existe. Lágrimas inesperadas encheram os olhos de Marina. Ela não sabia se eram de tristeza ou de esperança, ou talvez uma mistura de ambas. A ambulância chegou e levou o jovem. Marina soube depois que ele sobreviveu e entrou em um programa de reabilitação. Naquela noite, quando voltou para casa, Marina tirou a chave da gaveta onde a havia guardado. A chave que tinha encontrado no bolso de Castellano, a chave que havia iniciado toda aquela jornada. Havia pensado em jogá-la fora muitas vezes, mas nunca conseguiu. Agora, segurando-a à luz da lâmpada, ela via a chave de maneira diferente. Não era apenas um pedaço de metal que abria uma porta. Era um símbolo. Um símbolo de que mesmo nas situações mais escuras, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma porta que pode ser aberta, um caminho que pode ser tomado, uma escolha que pode mudar tudo. Marina guardou a chave novamente, mas desta vez não na gaveta. Colocou-a em um cordão e a usou como colar, escondida sob a roupa. Um lembrete privado de uma noite que mudou sua vida, e das muitas vidas que foram salvas por uma simples decisão de fazer o que era certo. Os anos passaram. Marina continuou seu trabalho nas ruas. Vittorio Castellano cumpriu sua pena e foi solto em liberdade condicional após 12 anos de prisão exemplar. Marina soube disso através de uma notícia no jornal que comprou em uma manhã de abril, 7 anos após aquela noite fatídica. A foto mostrava um homem diferente do que ela se lembrava. Vittorio estava mais magro, o cabelo completamente grisalho, profundas rugas marcando seu rosto. Mas eram seus olhos que mais haviam mudado. Não tinham mais aquela intensidade sombria que ela vira na calçada. Pareciam cansados, mas também pacíficos, de certa forma. Marina não esperava voltar a pensar nele com tanta frequência, mas a notícia trouxe de volta todas as memórias daquela noite. Ela estava prestes a virar a página quando viu um pequeno parágrafo no final da matéria. Castellano declarou que pretende dedicar o resto de sua vida ao trabalho voluntário com jovens em situação de risco, especialmente aqueles envolvidos com o crime organizado. Devo minha segunda chance a uma pessoa que me mostrou que nunca é tarde para fazer o que é certo, afirmou o ex-criminoso. 3 meses depois, Marina estava organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para o abrigo de crianças de rua que ela havia ajudado a fundar anos antes. Era uma pequena organização, mas que já havia ajudado dezenas de jovens a saírem das ruas e reconstruírem suas vidas. Ela estava revisando a lista de voluntários quando viu um nome que fez seu coração parar: Vittorio Castellano. Ele havia se inscrito como voluntário. Marina ficou paralisada por um longo momento, o papel tremendo em suas mãos. Parte dela queria riscar aquele nome imediatamente. Vittorio Castellano, o ex-chefe da máfia, trabalhando com crianças? Como as famílias reagiriam? Como ela mesma se sentia em relação a isso? Mas outra parte dela, aquela mesma parte que a havia feito descer ao porão escuro naquela noite, aquela que acreditava em segundas chances, hesitou. Pegou o telefone e ligou para o número que ele havia deixado. Alô? A voz era a mesma, rouca mas com um tom mais suave que ela não se lembrava. Senhor Castellano, aqui é Marina Santos. Recebi sua inscrição para o trabalho voluntário. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, Marina. Eu não esperava que você ligasse pessoalmente. Pensei que apenas rejeitaria minha inscrição. Ainda posso fazer isso, ela disse, sua voz mais dura do que pretendia. Por que você quer trabalhar aqui? Porque preciso, ele respondeu simplesmente.
Preciso fazer algo que importe. Passei 12 anos na prisão pensando em todas as vidas que destruí, direta ou indiretamente. 12 anos me perguntando se haveria algo que eu pudesse fazer para equilibrar, nem que seja um pouco, a balança. Sei que não posso mudar o passado. Mas talvez possa ajudar a mudar o futuro de alguém. Marina fechou os olhos. Você entende que trabalhar com crianças significa ganhar confiança. Confiança que leva tempo para construir e um segundo para destruir. Seu passado, as pessoas vão questionar. Eu sei, ele disse. E entendo completamente se você disser não. Mas Marina, eu prometo a você, pela memória da minha filha, que nunca faria nada para prejudicar essas crianças. Elas são a razão pela qual ainda estou vivo. Marina abriu os olhos e olhou pela janela de seu escritório. Crianças brincavam no pátio lá embaixo, correndo e rindo, seguras e felizes. Crianças que antes não tinham nada, que agora tinham uma chance. Há condições, ela finalmente disse. Você trabalhará sempre sob supervisão. Terá que fazer avaliações psicológicas regulares. E na primeira reclamação, na primeira sombra de dúvida, você sai. Entendido? Entendido, Vitório respondeu, e ela podia ouvir a emoção em sua voz. Obrigado, Marina. Você não vai se arrepender. Eu espero que não, ela disse, e desligou. A decisão causou controvérsia, como Marina sabia que causaria. Alguns dos outros voluntários ameaçaram sair. Algumas famílias questionaram a segurança de seus filhos. Marina teve que fazer reuniões, explicar sua decisão, defender sua escolha repetidas vezes. Mas ela se manteve firme. Este abrigo foi fundado com base na crença de que todos merecem uma segunda chance, ela disse em uma reunião tensa com pais preocupados. Especialmente as crianças que atendemos, muitas das quais já cometeram erros, já fizeram escolhas ruins influenciadas por suas circunstâncias. Como posso dizer a elas que elas podem mudar, que elas podem ser melhores, se eu mesma não acreditar nisso? No primeiro dia de trabalho de Vitório, Marina o observou cuidadosamente. Ele chegou 15 minutos antes do horário, vestindo roupa simples, jeans e uma camisa de botão azul. Parecia desconfortável, como alguém que não sabia bem onde colocar as mãos. Obrigado por me dar essa oportunidade, ele disse quando a viu. Marina apenas assentiu. Você vai trabalhar na cozinha hoje. Preparando refeições, limpando. Nada de contato direto com as crianças ainda. Como quiser, ele concordou sem hesitar. Nas semanas seguintes, Vitório trabalhou em silêncio. Chegava cedo, ficava até tarde, fazia qualquer tarefa que lhe pedissem sem reclamar. Marina o observava de longe, procurando sinais de que sua decisão havia sido um erro. Mas o que ela via era um homem genuinamente comprometido, trabalhando duro, mantendo-se afastado dos holofotes. Foi um menino chamado Rafael quem finalmente quebrou o gelo. Rafael tinha 13 anos e uma história difícil. Havia sido recrutado por uma gangue aos 11, participado de pequenos crimes, visto coisas que nenhuma criança deveria ver. O abrigo era sua última chance antes de ser enviado para uma instituição de menores. Um dia, Marina encontrou Rafael sentado na cozinha, conversando com Vitório enquanto este cortava legumes para o almoço. Ela parou na porta, escutando. Você já matou alguém? Rafael perguntou sem rodeios. Marina estava prestes a intervir, mas Vitório respondeu antes que ela pudesse. Sim, ele disse, sua voz baixa. Não diretamente, mas dei ordens que resultaram em mortes. E isso me persegue todos os dias. Como você aguenta? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Vitório parou de cortar e olhou para o menino. Não aguento bem. Mas aprendi que fugir do que fiz não ajuda. Então tento fazer algo construtivo. Tento, de alguma forma, equilibrar o mal que causei fazendo o bem agora. Mas você não pode trazer de volta as pessoas que morreram, Rafael disse. Não, Vitório concordou. Não posso. Mas posso tentar impedir que mais pessoas morram. Posso tentar ajudar garotos como você a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Rafael ficou quieto por um momento. As pessoas dizem que quem entra pro crime não sai mais. Dizem que é tarde demais para mim. As pessoas estão erradas, Vitório disse firmemente. Você tem 13 anos. Sua vida inteira está à sua frente. Eu tinha 48 quando decidi mudar. Perdi décadas, Rafael. Décadas que nunca vou recuperar. Você tem tempo. Tem escolha. Não desperdice isso. Marina sentiu um nó na garganta. Silenciosamente, ela se afastou da porta e voltou para seu escritório. Talvez,
Apenas talvez, ela tivesse tomado a decisão certa. Nos meses seguintes, algo notável aconteceu. Vitório se tornou uma espécie de mentor não oficial para os meninos mais problemáticos do abrigo. Ele não julgava, não pregava, não fingia que suas escolhas passadas eram justificáveis. Simplesmente compartilhava sua história e ouvia as deles. E os garotos, que tinham aprendido a desconfiar de adultos bem-intencionados que não entendiam suas realidades, respondiam a ele de uma maneira que surpreendia até Marina. Rafael foi o primeiro sucesso visível. Com a orientação de Vitório e o apoio do abrigo, ele começou a frequentar a escola regularmente, tirar boas notas, falar sobre ir para a universidade. Quando a gangue que o havia recrutado tentou chamá-lo de volta, foi Vitório quem foi com ele conversar com os líderes, arriscando sua própria segurança para proteger o menino. Eles me conhecem, Vitório explicou a Marina depois. Respeitam, ou temem, o que eu fui. Isso me dá uma influência que outros não têm. Por que não usá-la para algo bom? A transformação não foi apenas de Vitório. Marina também percebeu mudanças em si mesma. A raiva que carregava, aquele ressentimento pelo mundo injusto e pelas pessoas más que nele habitavam, começou a se dissolver. Foi substituído por algo mais complexo, uma compreensão de que a maldade raramente é absoluta, que a redenção é possível, que as pessoas contêm multidões de possibilidades. Uma noite, um ano após Vitório começar a trabalhar no abrigo, Marina ficou até tarde finalizando alguns relatórios. Quando saiu de seu escritório, encontrou-o ainda na cozinha, lavando os pratos do jantar. Você não precisa fazer isso, ela disse. Os outros voluntários já limparam. Eu sei, ele respondeu, continuando seu trabalho. Mas gosto. Me dá tempo para pensar. Marina pegou um pano e começou a secar os pratos que ele lavava. Trabalharam em silêncio por alguns minutos antes que ela falasse. Rafael foi aceito em 3 universidades. Ele me contou hoje. Vitório sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ele merece. É um bom garoto. Graças a você, Marina disse suavemente. Não, Vitório balançou a cabeça. Graças a você. Você foi quem me deu essa chance. Você foi quem acreditou que eu poderia ser mais do que meu passado. Marina colocou o prato que estava secando na prateleira e olhou para ele. Posso te fazer uma pergunta? Algo que sempre quis saber. Qualquer coisa. Naquela noite, quando você estava morrendo na calçada, por que me deu a chave? Você não me conhecia. Como sabia que eu faria a coisa certa? Vitório desligou a torneira e se virou para ela, secando as mãos. Eu não sabia, ele admitiu. Foi um ato de fé desesperado. Mas quando você se ajoelhou ao meu lado, quando vi a maneira como você olhou para mim, não com medo ou nojo, mas com preocupação genuína, algo em mim reconheceu bondade. Reconheceu alguém que faria o que precisava ser feito, mesmo que fosse difícil. E se eu não tivesse ido até o porão? E se tivesse apenas chamado a polícia e deixado eles lidarem com isso? Então aquelas crianças provavelmente teriam morrido, Vitório disse simplesmente. E eu teria morrido sabendo que havia falhado mais uma vez. Mas você não fez isso. Você arriscou tudo para salvá-las. E ao fazer isso, de certa forma, salvou a mim também. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Todos aqueles anos, ela havia carregado dúvidas sobre aquela noite, questionando se havia feito a coisa certa, se havia sido ingênua, se havia colocado a si mesma em perigo desnecessariamente. Mas olhando para Vitório agora, vendo o homem que ele havia se tornado, pensando em Rafael e nos outros meninos cujas vidas ele havia tocado, ela finalmente sentiu paz. Obrigada, ela disse suavemente. Por quê? Ele perguntou, confuso. Por me lembrar de por que eu faço isso. Por me mostrar que vale a pena acreditar nas pessoas, mesmo quando é difícil. Vitório não respondeu com palavras. Simplesmente assentiu, e naquele gesto Marina viu compreensão, gratidão e algo que parecia redenção. Os anos continuaram passando. O abrigo cresceu, ajudando mais crianças, salvando mais vidas. Vitório se tornou uma peça fundamental da operação, sua história de redenção inspirando tanto os jovens quanto os voluntários. Ele nunca esqueceu seu passado, nunca tentou minimizar seus crimes, mas também não permitiu que esses erros o definissem completamente. Rafael se formou na universidade e voltou para trabalhar no abrigo como assistente social. Sofia, a menina mais velha que Marina havia resgatado do porão naquela noite, cresceu e se tornou advogada, especializando-se em casos de tráfico humano. As outras 2 crianças também seguiram caminhos positivos,
cada uma contribuindo à sua maneira para tornar o mundo um pouco melhor. Em uma tarde de outono, 10 anos após aquela noite fatídica, Marina e Vitório estavam no pátio do abrigo, observando as crianças brincarem. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Você sabe, Vitório disse pensativamente, passei muito tempo da minha vida acreditando que poder significava dominar os outros. Que força era impor sua vontade. Mas eu estava errado. E o que é poder, então? Marina perguntou. Ele olhou para ela, depois para as crianças rindo no pátio. Poder é ter a capacidade de fazer algo bom e escolher fazê-lo. Força é continuar tentando mesmo quando você falha. E coragem é fazer a coisa certa mesmo quando você não sabe se vai funcionar. Marina sorriu. Como uma enfermeira seguindo um estranho ferido até um porão desconhecido. Exatamente como isso, ele confirmou. Você foi a pessoa mais corajosa que já conheci, Marina. E me sinto honrado por ter sido salvo por você. 2 vezes. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, enquanto o sol terminava de se pôr. 2 pessoas que o destino havia unido em uma noite sombria, cujas vidas haviam sido irrevogavelmente mudadas por um ato de compaixão e uma escolha impossível. Marina tocou o colar que usava sob a blusa, sentindo a chave ali. Ainda a carregava, todos esses anos depois. Não era mais apenas um símbolo daquela noite. Havia se tornado um lembrete de que cada um de nós carrega chaves que podem abrir portas para outros, portas de esperança, de segundas chances, de redenção. E que às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é usar essas chaves, mesmo sem saber exatamente o que encontraremos do outro lado. Epílogo. 15 anos após aquela noite fria de novembro, Marina Santos foi condecorada pelo governo com a Medalha de Mérito Humanitário. Na cerimônia, cercada por crianças que ela havia ajudado ao longo dos anos, famílias que ela havia reunido, e vidas que ela havia tocado, Marina fez um discurso simples. Nós vivemos em um mundo onde é fácil desistir das pessoas. Onde é tentador rotular alguém como irreparável e seguir em frente. Mas aprendi que toda pessoa carrega dentro de si a capacidade tanto para a escuridão quanto para a luz. Nossa escolha, como sociedade, é decidir qual dessas capacidades vamos nutrir. Escolho acreditar na luz. Escolho acreditar que mudança é possível. Escolho acreditar que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Na plateia, Vitório Castellano aplaudia, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Ao seu lado, Rafael, agora um jovem assistente social formado, também aplaudia. E espalhadas pela audiência estavam dezenas de outras vidas que haviam sido transformadas por aquela cadeia de eventos iniciada em uma calçada fria, por um encontro improvável entre uma enfermeira compassiva e um criminoso arrependido. A chave que Marina encontrara no bolso de Vitório naquela noite não abrirá apenas uma porta de um porão. Abrirá portas infinitas, de possibilidades, de redenção, de esperança. E continuaria abrindo portas enquanto pessoas como Marina existissem no mundo, dispostas a arriscar tudo para fazer a coisa certa. Porque, no final, não são as grandes ações que mudam o mundo. São os pequenos atos de bondade, repetidos dia após dia, pessoa por pessoa, que tecem a tapeçaria de uma sociedade melhor. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a se ajoelhar ao lado de um estranho em uma calçada fria e dizer: você importa. Sua vida tem valor. Você ainda pode escolher ser diferente. Esse foi o legado de Marina Santos. E era um legado que continuaria vivendo, muito tempo depois dela, em todas as vidas que ela tocou e em todas as vidas que essas pessoas, por sua vez, tocariam. A história começou com uma chave. Mas terminou com milhares de portas abertas, e um mundo um pouco mais luminoso.